Até 2025, o Brasil terá a sexta população mais idosa do mundo. E apesar disso, faltam políticas públicas voltadas a quem tem mais de 60 anos. É o que a gente confere agora na reportagem. A voz da experiência. Esse período de eleições, são muitos os candidatos, né, que passam pela casa da gente, às vezes dão até um cafezinho, prometem muitas coisas. E na realidade, a gente nunca sabe quem está falando a verdade. Porque se eles estão lá, é pelo nosso voto. Porque um voto faz muita diferença para um candidato ser eleito. A dona Francisca sabe a dificuldade de ser idosa em Manaus. Saúde e transporte são as principais queixas. São muitos os desafios que o poder público vai ter que enfrentar nos próximos anos. A Política Nacional dos Idosos começou a valer no Brasil em 1994. É a mesma que diz que aos 60 anos uma pessoa já é considerada idosa. Com ela vieram todas as leis que garantem os direitos e a dignidade dessa população. Mas a verdade é que essa Constituição nem sempre é respeitada. É como se os idosos não existissem. A gente passa por muitas humilhações. Por exemplo, tem um idoso doente, eles não estão nem aí, sabe? Quando a gente chega para marcar uma consulta, é uma dificuldade, sabe? Vem hoje, vem amanhã, hoje não tem. A gente precisa de alguém que dê atenção para nós, que olhe por nós. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, em 2020, pessoas a partir dos 60 anos equivalem a 20% do eleitorado em todo o país. São 337.604 idosos aptos a ir às urnas. Desse total, 50% vive aqui na capital. Até 2025, o Brasil será a sexta população mais idosa do mundo. Pensar em políticas públicas voltadas a quem tem mais de 60 anos é urgente e elas precisam atender todo o Estado. Seja na área da saúde, de defesa do direito de proteção, seja na área de segurança pública, da educação, do esporte, do lazer. E tudo isso tem que ser desenvolvido não só na capital, mas também no interior. E aí, nesse momento, a gente vê a necessidade de que os políticos que estão aí colocando o seu nome, né, para ser candidato a futuro prefeito e vereador, trabalharem nessa pauta específica, porque não é o nosso futuro, é o futuro de todos nós. É através de grupos como o projeto Viver Mais que ações sociais alcançam lugares onde o poder público ainda não chegou. A falta faz diferença no psicológico dos cidadãos. Muitas vezes a gente tem a questão da depressão, a gente tem a questão da ansiedade, né, de você querer poder fazer determinadas coisas e não tem como fazer, não tem essa questão de acesso, da acessibilidade, você não ser ouvido por outras pessoas. Então, dentro dessa questão, a gente tem estudos que mostram que os idosos eles são muito suscetíveis a ter depressão, porque muitas vezes ele é esquecido pela família, ele é esquecido pelos amigos, e tudo isso afeta realmente esse lado emocional. E a gente gostaria que também tivesse políticas públicas de planejamento de receber os idosos também. Adaptar as casas para um idoso, por exemplo, que as suas necessidades, suas limitações. E a gente percebe que o idoso ele vai se funilando em casa porque não tem uma cidade planejada. Os centros de convivência existem aqui na cidade de Manaus, até direi que a cidade de Manaus é bem assistida com relação a essa assistência do idoso, mas os profissionais não são qualificados. Existem enfermeiros, médicos, psicólogos que estão atuando na linha de frente com o idoso, mas não tem qualificação, mas tem o serviço. Então a gente precisa qualificar esses profissionais, né? Não só da área da saúde, mas o público no geral que está na linha de frente com o idoso, em especial os motoristas de ônibus precisam passar por uma qualificação. Outubro é um mês decisivo. O voto é o que vai determinar o que será feito daqui para frente. O mês é também dos idosos e eles sabem o poder que têm em mãos. Eu tenho essa idade, 73 anos, eu voto todos os anos. Isso é uma obrigação do brasileiro, né? Votar. Então, quando eles chegam lá no poder, é como se
se as pessoas não existissem, principalmente os idosos.